Sabemos que há grandes provas, né? Todo mundo passa por provas. Quem é cristão, quem não é cristão, provas todo mundo passa. Mas existe a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Porque aquele que serve a Deus tem o mover de Deus. Aquele que não serve, nem todos não têm o mover de Deus, porque há alguém que ora por aquelas pessoas. E a Bíblia relata que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Mas ainda aqueles que não têm quem ore por eles, e muitos não têm. Quando Deus não age de soberania, muitas coisas acontecem que não eram para acontecer. Nós vamos estar lendo algo aqui tremendo, que foi uma prova muito difícil. Talvez nós não viemos a passar por essa prova ou alguma coisa parecida, mas passamos por muitas provas. E a presença de Deus, o mover de Deus é que nos faz forte para conquistar. É que faz converter aquilo que está para vir de uma forma, ele converte para outra forma. Aleluia. Mas a palavra de Deus é tudo para a glória dele. A palavra de Deus, ela conduz para que o nome dele seja glorificado e reconheça que só ele é o Senhor. Só ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é necessário a unção do Espírito Santo e todo esse mover que Deus está fazendo esta noite. Louvamos e agradecemos a Ele, porque nós estamos aqui presentes. Talvez muitos queriam estar, mas não podem estar por algum motivo. Mas nós estamos aqui. Louvamos a Deus. E aqui estamos para receber mais e mais do Senhor. É algo que muitos já ouviram falar, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Aleluia. Vamos ler, a leitura é bem longa, mas o que vai ser passado vai ser algo tremendo, que vai falar tremendamente conosco, como Deus já está falando conosco. Fala a respeito de um rei, mas fala a respeito de servos do Senhor. Aleluia. E na caminhada com Deus acontece muitas coisas. Acontece muitas vitórias, mas também acontece derrota. Aleluia. Acontece milagres. Acontece o agir de Deus. Acontece coisas que Deus mostra que Ele é contigo. Vamos estar lendo aqui o 3 rapidamente, e diz assim a palavra de Deus: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, o prefeito, o governador, e pegou o pessoal que tinha autoridade ali, juntou todo mundo, vem todo para cá, porque a autoridade maior ali era o rei. Então vem tudo para cá, vem governador, vem juiz, vem todo mundo para cá. Aleluia. Para pular aqui para vocês entenderem. De modo que se ajuntaram todos esses que foram chamados juiz, tesoureiro, magistrado, conselheiro e todos os oficiais da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, de gaita e outros instrumentos, aleluia, prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não o adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo
ardente. Aleluias. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, dos instrumentos que ali estavam, aleluias, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram-se alguns homens, astrólogos, e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, de todos aqueles instrumentos, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, de todos aqueles instrumentos, aleluias, para vos prostraste e adoraste a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais que se costumava. Aleluias. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens, glória a Deus, soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se ali todos aqueles governadores, prefeitos, todos que estavam ali diante daquela situação, daquela cena do que estava acontecendo. Aleluias, aleluias. Estes homens que vieram do fogo
não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos e servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um turo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha que tremendo o que a palavra de Deus nos relata a respeito do agir de Deus na vida de três homens. De três homens que confiavam e esperavam no Senhor. Aleluia. Aquele rei, ele ficou soberbo. Aquele rei, ele começou a achar que ele era o todo. Como acontece, nós vemos no meio da política, em tantos os meios aí, alguém achando que é muita coisa, que diante de Deus não é nada. E ali ele decretou algo para ele aparecer mais ainda. Aquele rei, ele foi até induzido ali por pessoas. Tenham cuidado com pessoas do lado que querem fazer você ficar soberbo, que a pessoa vai se inchando a um ponto. E ele começou a fazer algo que desagradou a Deus, porque teve um momento que o Nabucodonosor, Deus falou para ele: Nabucodonosor, meu servo. Mas como é que a história depois vai mudando? No final nós conhecemos a história. Mas aqui nós estamos se referindo àquelas três vidas que estavam diante de um processo, que estavam diante de uma situação que não tinha como se livrar. Ele não tinha como sair daquela situação. Não havia nenhum meio de alguém tirar, porque estava debaixo de uma autoridade aqui na terra, que ali em cima era soberana, que é o rei. Mas eles tinham uma autoridade que estava acima do rei, que vinha lá do poder da glória do Deus. Essa autoridade está sobre as nossas vidas, porque nós estamos no Senhor. Situações têm aparecido vindo difícil, coisas que parece que não tem mais jeito. Nós observamos que aqueles homens não podiam fazer nada a não ser usar a sua fé. Aleluia! Pois é o que nos faz vencer e prevalecer a nossa fé. Porque quando você crê e acredita, como foi louvado, se Deus fizer é Deus, se não fizer, Sadraque, Mesaque falou isso. Se ele fizer, é isso. Se não fizer, ele continua sendo o nosso Deus. Eu vou continuar adorando a ele. Não importa o que aconteça, se eu vou ter alegria, eu vou adorar. Se eu vou viver, eu vou adorar. Mas se eu for perder a vida, eu jamais vou deixar de perder para adorar o que eu não devo adorar. Eu vou adorar aquele que me dá a vida eterna. E é Deus que nos concede isso. E aqueles homens passaram diante de uma situação, e quantos estavam vendo? Quantos preferiram dobrar a estátua daquele homem, o todo-poderoso Nabucodonosor? Ele se mostrou muito grande. É igual quando confiaram naquele grandão, o Golias. Eles botaram a confiança em Golias por causa do tamanho. Nabucodonosor era o rei, ele levantou algo tremendo. Imagina uma estátua daquele tamanho, de ouro. Mostra um poder muito grande, porque o ouro tem um valor alto. Só que quem fez o ouro e fez o ouro existir foi Deus. Então tudo pertence a Deus. Mas ele tomou posse. E ali diante daquela situação, todos que estavam em volta falaram: não tem mais jeito. Aleluia! Vamos. Quem via jogar dentro da fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, o normal já matava. 7 vezes mais. Quem já era contra aquele que era de Deus, ficou feliz da vida. E o inimigo pensa assim: agora eu vou destruir. Agora não tem jeito, não. Ele está servindo, mas agora não tem saída para ele. Às vezes tem situação que na nossa vida parece
parece que não tem saída. Mas lembre-se que você tem um Deus, que Ele abre caminho até no meio do mar, se for possível. Se for preciso para tu passar, Ele abre até um caminho no meio do mar. Ele faz algo tremendo, porque ninguém pode pedir hoje dele na nossa vida. E essa confiança tem que estar em nós, como estavam aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a confiança e a certeza de que era o Deus levou eles à vitória. Levou ele a ver uma grande mudança dentro daquele reinado. Porque o rei ficou abismado e falou: tu vê que o rei ficou irado. Não quer me obedecer não? Então eu vou dar um jeito agora em vocês. Você sabia que as situações difíceis na nossa vida é mais fácil de você mostrar quem é o teu Deus do que quando vai tudo certo? As situações mais impossíveis é aquela que Deus aparece e mostra que Ele é contigo. As situações que parece que não tem mais saída, quando você crê e acredita, Ele mostra que Ele é contigo. Aleluias. Situações aqui dentro já aconteceu tantas, e nós vemos que Deus mostrou que Ele é contigo. São testemunhos, são grandes coisas, e o testemunho não vai parar de acontecer, porque Deus continua se movendo a nosso favor. Aqueles homens não tinham certeza do que Deus ia fazer, mas a confiança estava em quem? Em Deus. Fazendo ou não, ele confiava em Deus. Quer dizer, a pessoa quando começa a dar errado, já não começa a não confiar em Deus, começa a não confiar no que Ele falou, no que Ele prometeu, porque está dando tudo errado. Aqueles homens não. Se Ele fizer, Ele nos livra se Ele quiser. Se Ele não quiser, não adianta que eu não vou adorar, eu vou continuar adorando Ele. A Bíblia tem nos conduzido a adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia tem nos ensinado e os exemplos para mostrar que é verdade, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela não volta vazia. Deus jamais abandona os seus. Deus, Ele tem o que ninguém pode te dar. Ele tem o que nada pode comprar, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Você faz parte daquele sacrifício. Se tu aceitar, Ele é vivo na tua vida, a presença do Senhor. Aleluia. O rei ficou abismado com a decisão dele. Às vezes a nossa decisão, a pessoa se impacta quando você determina o nome do Senhor, porque Ele prova o que tu falou, porque Ele está movendo ao teu favor. Se a gente for perguntar a algumas pessoas aqui, vai dizer: teve um momento, foi isso que eu falei e aconteceu. Porque Deus mostra que Ele é contigo. Deus não trabalha na nossa vida em oculto e escondido. Primeiro que nada fica oculto e escondido na presença dEle. Ele vai mostrar que ele faz parte da tua vida, porque você o aceitou na tua vida. Aleluia! Ele vai mostrar de uma forma de não importa a situação, Deus continua sendo Deus com poder e autoridade para todas as coisas. Enquanto tudo é limitado, para Deus nada é limitado. Enquanto muitas coisas são impossíveis, para Deus nada é impossível. Ele mudou a vida daqueles três homens. Teve o tempo dele estar com Deus, como tem nosso tempo e o tempo de estar com Deus. Tudo há um tempo na terra, tudo há um tempo debaixo dos céus, mas há um tempo que nunca vai acabar, que é a eternidade. E lá que Deus quer que a gente esteja, na eternidade para com Ele. Mas aqui Ele está movendo ao nosso favor. Aqui nós temos que confiar, por mais difícil que seja a situação, Ele é Deus. Ele pode transformar a água em vinho. Aleluia! Sem colocar nada. E aquela transformação que Ele faz é melhor que ninguém, nenhum homem pode fazer. Esse é o Deus que nós servimos. E nós buscamos essa verdade a cada dia mais para nossas vidas. E que essa verdade ela possa suprir necessidade de outros que ainda não têm essa verdade, mas que um dia ainda hão de ter ou terão a oportunidade de poder também
compartilhar da perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Deus, ele faz o impossível acontecer. Ali havia fogo. Fogo é para... A gente usa fogo para queimar, para torrar, para fazer qualquer coisa. Mas só uma coisa, tudo que existe, Deus tem o domínio. Por isso aquele fogo não queimou aqueles homens. Você vê que não causou nada. É como se estivesse num ar-condicionado, dentro de uma fornalha. Aleluia. Esse Deus que fez lá é o mesmo Deus que faz hoje. Aleluia! É o mesmo Deus que tem todo o poder para operar na nossa vida. Não somos Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez nós não tenhamos tanta assim, certeza como eles, daquele momento tão difícil, mas uma coisa a gente não pode ter dúvida, que o mesmo Deus que atuou lá é o mesmo Deus que atua hoje, que o mesmo Deus que fez lá, ele pode fazer hoje. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, porque as situações são difíceis. Imagina de lá que era impossível, mas Deus deixou de fazer. E tu acha que ele vai deixar de fazer na nossa vida? Não, porque ele já está fazendo. Aleluia! Mas tudo é para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Amado Deus, sobre a tua igreja, a tua mão estendida está. E a causa de não sermos consumidos, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua compaixão. Que a cada dia, Deus, o Senhor derrame de mais poder. Mas esse poder, Deus, é para que o teu nome seja glorificado. É um poder para nós vencermos as dificuldades, os nossos inimigos que têm se levantado, mas louvamos o nome do Senhor. Porque o nosso Salvador se manifestou também para desfazer a obra do diabo. Não foi só para trazer as boas novas, a direção, mas a peleja é dele. Aleluia, ele tem todo o direito, pois assim lhe foi dado pelo Senhor, o grande eu sou, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, nos faça fortes, continua nos dando livramento, firma os nossos passos, que a tua palavra é como aquele maná, é para alimentar, é para fortalecer. Só que ali era algo natural, para nós precisamos cada dia mais e mais desse maná espiritual na nossa vida, da água que jorra no trono, Pai, do teu trono para nós. Senhor Deus, nos dê dessa água. Senhor Deus, nos dê desse alimento a cada dia mais e nos faz fortes. Agradecemos ao Senhor por tudo, Pai, o quanto tem feito e dá de fazer. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui se encontra, por cada vida que está sendo representada pelos que estão aqui, Deus, por cada lar representado, por cada vizinho representado. Colocamos todos os missionários espalhados na face da terra nesta oração. Cada pedido de oração que está naquele caderno, Pai, aqueles que estão presos, que estão na droga, na prostituição, aqueles que já estão desenganados, Deus, o Senhor é Deus de poder, soberano é o Senhor. Pedimos por cada um, Pai, que o Senhor toque nessa hora, envia teus anjos, ou apenas uma palavra. O teu querer, a tua palavra, a tua vontade é poder, a virtude alcança, Deus, os enfermos. Envia os teus anjos, Deus, com os propósitos necessários sobre cada um. Entra dentro do lar, Deus. Tira, Deus, meu Pai, toda invasão do inimigo, tudo aquilo que foi mandado, que foi enviado, aquele que foi através de macumbaria, feitiçaria, obra de voodoo, Pai. O Senhor é Deus que peleja, que dá o livramento. E nós glorificamos o Senhor. Poder e glória, soberania pertence ao Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus. Amém.